Olá, meu nome é Adriano Alves Marreiros, eu sou promotor de Justiça Militar e um dos autores da obra Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. Nós estamos aqui no Saber Direito Responde para elucidar as dúvidas que restaram das aulas que foram ministradas no curso desta semana. Para isso, então, contamos aqui com 3 alunos e eu indago primeiro ao Neto qual a primeira dúvida que ele tem para elucidar aqui conosco. Bom, professor, eu queria sanar sobre a relação ao crime contra a vida, artigo 121, cometido por um militar. Ele deve ser julgado por um tribunal civil, a priori. Entretanto, por que não pode ser apurado por um tribunal militar? Bem, Neto, essa é uma questão que tem tido uma série de controvérsias, uma série de discussões. É até bom, porque o tema controvertido é o que nós mais desejamos nessa aula, porque era a ideia do trabalho realmente. No caso da apuração dos crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, o Código de Processo Penal Militar também foi modificado. Não foi inserido apenas o parágrafo único no artigo 9º do CPM. Houve uma modificação também no Código de Processo Penal Militar. E que modificação foi essa? No artigo 82, salvo engano, do Código de Processo Penal Militar, foi deixado claro que o IPM seria feito e ele seria mandado para a Justiça Militar, onde até seria considerada a questão da incompetência. Mas há uma grande discussão sobre isso. Existem posicionamentos que são contrários a que seja feito e outros que acham que deveria ser feito nos dois, tanto na Polícia Civil quanto no âmbito militar. E há entendimentos que isso deveria ser feito apenas na Polícia Civil. E, ultimamente, até isso aí tem predominado na crítica, porque se pressupõe, um pressuposto que eu acho equivocado, até de certa forma preconceituoso, de que haveria necessariamente corporativismo nessa apuração. E eu digo isso, primeiramente, porque, sendo feita a apuração nos dois lugares, eu não tenho nada contra isso, sendo um crime comum, a apuração deveria ser feita, pode ser feita pela Polícia Civil. E havendo previsão no Código de Processo Penal Militar, a apuração também será feita em inquérito policial militar. A dupla apuração não tem nenhuma consequência, um vai ser juntado ao outro depois. Se o primeiro que chegar já tiver material suficiente, vai ser o bastante para oferecer uma denúncia, para decidir até sobre o arquivamento. Eu, particularmente, sobre o arquivamento, eu não decidiria sem receber o outro. Eu receberia o outro e falaria. Mas se tivesse elementos para uma denúncia, o princípio da obrigatoriedade me obriga, assim que eu tiver os elementos, formular a denúncia. Então, eu não vejo nenhum óbice a ser apurado dos dois. Mas há uma polêmica. E a polêmica gira em torno de se pressupor que essa atuação na apuração do IPM teria algum resquício de corporativismo, coisa com a qual eu não concordo. Agora, o que eu acho, isso sim, é que esses inquéritos policiais militares que envolvem a violência contra um civil, que envolvem o crime, nesse caso específico, o crime doloso contra a vida de civil, eles deveriam ser conduzidos pela Corregedoria. Aliás, no Manual Nacional do Controle Externo da Atividade Policial, nós participamos do Grupo Nacional de Controle Externo da Atividade Policial do CNPG e elaboramos o primeiro manual e a revisão dele. Fomos, inclusive, o coordenador no caso da segunda. Nós falamos de uma coisa muito importante, que é a Corregedoria ter atuação nesses casos. Nesses casos em que há registro de abuso, nesses casos em que há alguma questão de violência contra o civil, existe uma vocação natural da Corregedoria conduzir esses PMs, até para desses IPMs, primeiro, porque ela já tem o know-how da coisa, porque ela está fazendo esse acompanhamento em vários casos. E depois que é uma forma de centralizar esse controle dessas situações. Então, o ideal é que haja, sim, o IPM, que seja instaurado pela Corregedoria e conduzido por ela. Essa é a melhor situação, sem prejuízo que haja também um inquérito policial na Polícia Civil. Como eu falei, o primeiro que chegar tendo elementos para denúncia, se faz a denúncia.
caso ainda não tenha elementos para denúncia, é melhor se aguardar o outro para decidir o arquivamento quando estiver tudo na mão. Anderson, qual seria a sua primeira pergunta de dúvida que ficou dessa semana? A hierarquia, a disciplina e as demais peculiaridades militares pressupõem a garantia da paz social e a segurança do indivíduo e da sociedade em relação às forças que podem utilizar a violência em nome do Estado. Ou seja, se essa hierarquia e disciplina justificam uma polícia militarizada com base no fato do controle do uso da força contra a sociedade ou o Estado, por que as polícias são tão violentas? Essa é uma pergunta bastante interessante, até porque nós tratamos exatamente dessa questão da importância da hierarquia e disciplina como controle da tropa armada. Só a hierarquia e a disciplina teriam um controle ideal sobre isso. Mencionamos até as declarações do século XVIII, mostramos que todas as nossas constituições tratam desse assunto da hierarquia e da disciplina. E essa pergunta, ela trata justamente da questão da polícia. Por que motivo, né, como ele colocou aqui, ainda haveria tanta violência por parte da polícia? Primeiro, porque nós não estamos num mundo ideal. A primeira coisa que nós vamos saber é que a polícia efetivamente tem vários casos de abuso, vários casos de violência, mas também nós estamos num país em que existe muita violência. A polícia entra em confrontos constantes e com marginais, com criminosos que utilizam de muita força, inclusive força letal. E aí é que está o ponto da coisa. O crime, a hierarquia e a disciplina, elas são, sim, essenciais para essa questão. Por quê? Porque se nós desmilitarizarmos a polícia, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ter uma polícia ostensiva na rua, de qualquer jeito. E o que vai ser essa polícia ostensiva na rua? Vai ser uma polícia fardada na rua. E essa polícia fardada na rua vai fazer o quê? A mesma coisa que faz hoje. Exatamente a mesma coisa. Ela vai ter que fazer as mesmas coisas, ela vai combater as mesmas coisas, vai fazer o mesmo policiamento ostensivo, incursões que faz no dia de hoje. Então, a única diferença que nós vamos ter é que nós vamos ter uma polícia armada, ostensiva e fardada, que vai ter tudo isso, mas não vai ter o controle da hierarquia e da disciplina. E o que vai acontecer? Vai piorar a situação que há hoje. Se hoje há abusos, vai ter muito mais, porque vai haver muito menos controle. A desmilitarização da polícia só vai implicar em ter menos controle por causa da hierarquia e disciplina, e com isso vai permitir, por exemplo, a sindicalização, que, no entanto, de certa forma já existe, porque várias associações de polícia trabalham de forma sindical. E isso daí é a mesma coisa que ser sindicato. Então, não estão corretamente, não estão na atuação correta de uma atividade de associação de militares, que não pode ter nenhum caráter sindical. Além da sindicalização, vai ser permitida a greve. E, além da greve, pode ser que haja uma vinculação a centrais sindicais que, vez por outra, podem ter alguma manipulação política. E pode ser feito um uso político dessas corporações armadas por estarem centralizadas na vinculação a uma central sindical que, por vezes, pode ter alguma vinculação com algum partido político, alguma ideologia, e acabar que todas as polícias do Brasil, por exemplo, possam estar diretamente controladas de alguma forma, de uma maneira central. Então, a desmilitarização da polícia não vai mudar em nada, porque a polícia vai ter que usar farda, vai ter que trabalhar ostensivamente, vai fazer a mesma coisa que faz hoje, e ainda não vai ter esse controle que hierarquia e disciplina dão. Então, se hoje a situação não está das melhores, há também problemas na hierarquia e disciplina, há controles às vezes que não são suficientes, há abusos, mas também há muitos confrontos, situações de confronto que geram algumas situações que, como se diz, a polícia mata muito e realmente, provavelmente, como a gente sabe de vários casos, mata mais do que deveria. Mas também poucas polícias entram em tanto confronto como entram as polícias militares no Brasil. E a desmilitarização vai deixar tudo igual e vai tirar a hierarquia e disciplina. Então vai piorar o que houver de ruim na situação atual. Quando a mesma conduta é definida como crime militar e transgressão disciplinar, o que acontece? Prevalece qual das duas? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque já existiu uma cultura
de se evitar a instauração do inquérito policial militar no âmbito das Forças Armadas. Não sei se também aconteceu nas polícias militares, mas acredito que sim, de preferir se aplicar a transgressão. Existem algumas condutas, como por exemplo o crime de desrespeito, que existem transgressão e crime que tem uma descrição muito parecida, principalmente, por exemplo, no regulamento disciplinar da aeronáutica. O que vem a diferenciar um do outro? No caso do desrespeito, por exemplo, no tipo penal, diz na presença de outro militar. Então, se esse desrespeito for praticado na presença de um civil ou sem a presença de outro militar, nós teremos uma transgressão disciplinar, senão é crime. E o que vai diferenciar um do outro? Se for típico, é crime. Aí me indagarão, mas e a independência entre a instância administrativa e a criminal? Nesse caso, particularmente, não existe. Foi uma opção legislativa. Por quê? Porque tanto o Estatuto dos Militares quanto os regulamentos disciplinares das forças, pelo menos das 3 Forças Armadas, dispõem que quando uma mesma conduta for classificada como crime e como transgressão, deve prevalecer a hipótese de ser crime. Então, ela deve ser apurada e, em caso de absolvição, evidentemente, quando não for negativa de autoria, ela vai poder voltar a ser apreciada como transgressão. Mas, se há previsão dela como as duas coisas, prevalece a hipótese de ser crime. Nós, inclusive, já expedimos recomendações e expedimos com frequência novamente recomendações nesse sentido. Havendo dúvida, deve ser instaurado IPM. Muita dúvida, consulta o Ministério Público Militar, em que a gente vai dizer basicamente isso. Não, deve ser instaurado IPM, depois se apura se isso aí era só transgressão. Depois dessas 3 perguntas, nós encerramos esse bloco e voltaremos daqui a pouco para um novo bloco com novas perguntas dos nossos alunos. Voltamos agora, então, do intervalo do Saber Direito Responde para prosseguir com mais dúvidas dos alunos sobre o curso que foi ministrado ao longo desta semana. Então, voltando ao Neto, eu indago, mais alguma dúvida você teve sobre o assunto? Sim, professor. Eu queria saber, em crimes entre cônjuges militares, ao se lesionarem nessas vias de fato, coisas domésticas, eles cometem um crime militar e estão afetos à lei Maria da Penha ou a ambas? Esse assunto nós abordamos até especificamente na segunda aula. O crime militar, ele é definido tendo os 2 cônjuges como militares pelo 9º A do CPM, que dispõe que o militar em atividade, como nós já vimos, o militar em atividade significa militar da ativa, contra o militar em atividade, quer dizer, militar da ativa contra militar da ativa, será sempre crime militar. E nós demonstramos ali que o princípio da especialidade determina que o crime será militar. E podem ser aplicadas, sim, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, por analogia ao caso entre cônjuges, se houver uma agressão contra a mulher. E essa aplicação da Lei Maria da Penha tem sido, inclusive, estendida em várias outras hipóteses que nós não discutiremos aqui, porque é uma discussão para ser aprofundada num curso mais específico dessa área. Sobre essa questão de se abranger do casal de homossexuais, que isso pode ocorrer, a questão do transgênero, nós não vamos discutir aqui em profundidade, mas tem sido aplicado, há dispositivos há doutrinadores que defendem, decisões que já comprovam isso daí, mas nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, porque o objetivo aqui é o direito militar. Mas, com certeza, se trata de um crime militar e, inclusive, na justiça militar, essa tutela vai ser mais rápida por causa da própria celeridade com que as medidas protetivas podem ser tomadas e até porque a mulher não vai ter aquele constrangimento de ter que ir a uma delegacia, porque a delegacia vai ser o próprio quartel dela no dia a dia. O cidadão comum, ele pode cometer crime militar e qual seria essa situação? Cidadão comum e o crime militar. Nós destacamos aqui, ao longo das nossas aulas, que existe uma grande polêmica sobre isso. Eu gosto particularmente das perguntas polêmicas, eu acho que elas são as que mais ajudam e é por isso até que o tema que nós escolhemos aqui foi justamente tratar das controvérsias. Existe uma grande controvérsia sobre essa questão do civil. Na verdade, a indagação não é nem se ele não é nem se ele pratica crime militar ou não. É porque se faz uma grande confusão no Brasil entre o conceito de crime militar e a competência para julgar determinados crimes.
O crime não ser julgado pela justiça militar não significa necessariamente que ele não seja crime militar. O artigo 124 da Constituição dispõe que compete à justiça militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei, quando se trata da justiça militar da União. Vejam, compete à justiça militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Agora, e se há uma prerrogativa de função? E, no caso da justiça militar estadual, compete às justiças militares estaduais, e a distrital no caso, processar e julgar os militares dos estados e do Distrito Federal nos crimes militares definidos em lei. Ela é menos abrangente, ela não fala no civil. A justiça militar, vejam que há uma diferença. Uma fala no civil, uma fala processar e julgar os crimes militares e a outra só fala nos militares. Então ela exclui a hipótese de julgar civil. E aí, o civil que tem prerrogativa ou o civil que pratica um crime contra as instituições estaduais, ele não praticou um crime militar? Nosso posicionamento é contrário a esse. Muita gente diz, se não era com a competência da justiça militar, então também não vai ser crime militar. Não. O caso de prerrogativa, a pessoa vai cometer um crime militar, e esse crime militar poderá ser julgado em outra justiça. Mais controvertido até que isso, eu acho que é justamente o civil que pratica um crime contra as instituições militares estaduais. Porque normalmente a gente não vê essas pessoas serem processadas pelo crime militar. Acaba sendo por crime comum, então nem sendo processado por crime nenhum, a depender de um crime que só exista no CPM. E a regra de competência, como disse o nosso colega aqui do MPDFT, que eu citei, a regra de competência, ela não é um abolício crimes, ela não revoga o Código Penal Militar, ela não revoga o artigo 9º do Código. Ela apenas muda a competência. Sob pena do que acontecer? No caso de prerrogativa, algumas pessoas serem completamente imunes. Elas vão poder cometer qualquer crime que seja previsto apenas no CPM e jamais vão responder por esse crime, ao contrário de outras. E isso daí é uma coisa que não pode acontecer, fere de morte o princípio da igualdade. Se um militar furta uma televisão de um caminhão de entregas de uma loja e faz em lugar sob a administração militar, nesse caso vai ser considerado crime militar, mesmo sendo contra a pessoa jurídica? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a lei fala em civil, a lei dispõe sobre civil. O militar em atividade contra civil em local sob administração militar. Então, vejam, é um militar que está num local sob administração militar e chega lá um caminhão de uma dessas empresas de eletrodomésticos que a gente conhece. Aquilo ali não está entregue, então aquilo ainda é da empresa naquele momento. Ele vai e furta uma televisão, como ela colocou aqui. E aí? Isso daí seria um crime militar? Porque contra civil. Qual é a extensão dessa palavra civil? O que ela quer dizer? Nós tratamos disso na nossa obra de Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática, nós abordamos nitidamente essa questão. O que acontece? Há entendimentos, já houve inclusive decisão do STF na década de 90 sobre esse assunto, de que pessoa jurídica não seria civil. Civil só abrange pessoa física. Não seria pessoa jurídica para fim da aplicação desse artigo. Então, esse crime não seria um crime militar, porque é em local sob administração militar, mas não é contra a civil, é contra uma pessoa jurídica. Por outro lado, o nosso entendimento é contrário a esse. Nós entendemos que quando o Código Militar se referiu ao civil, ele pretendeu apenas diferenciar o civil do militar. Então, todo mundo que não for militar é civil. E com isso, estaria tutelado também essa situação como crime militar. Esse furto seria um crime militar. Mas é mais uma das questões controvertidas que nós mencionamos que existem tantas, né, decorrentes do Código Penal Militar em geral e especificamente do artigo 9º do Código. Agradeço a pergunta que permitiu expor bem essa questão sobre a qual não tínhamos falado na aula. Então, respondida essa, Neto, você tem alguma outra pergunta? Muito bem, professor. Aquela norma do artigo 12, que equipara o militar da reserva, empregado na administração militar, ao militar da ativa, prevalece também quando esse da reserva é o sujeito passivo?
Vejam, o artigo 12 equipara o militar da reserva ou reformado ao militar da ativa para aplicação da lei penal militar. Então, muitas vezes, esse militar da reserva ou reformado, ele é empregado como por tempo certo, ele é contratado por tempo certo para atuar. E para que, como ele vai ficar sob o comando de um militar também, que é o comandante daquele setor, daquela unidade, ou diretor, chefe, etc., que são coisas que se equivalem, ele tem que estar obediente também à hierarquia e à disciplina. E esse artigo tutela essa questão equiparando. E o artigo não faz nenhuma distinção sobre se isso aí se aplica apenas quando ele é sujeito ativo ou passivo de um crime. Ele diz que ele se equipara. Então, para efeito do artigo 9º, ele é considerado militar da ativa, sempre. Quando ele for sujeito ativo ou quando ele for sujeito passivo do crime. Qual a opinião do senhor, professor, sobre a constitucionalidade do artigo 235 do CPM? Esse artigo 235 do CPM, ele vem há algum tempo no centro de uma grande polêmica. Nós abordamos até isso em uma das aulas. Existe até questionamento no seio da Procuradoria-Geral da República, que foi feito no período de transição entre o Procurador-Geral e o outro. O parecer atual do Procurador-Geral da República é de que não há inconstitucionalidade. Mas vamos abordar a questão do início. O artigo 235 do CPM dispõe essencialmente permitir o militar, praticar o militar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em local sob administração militar. E o nome em iuris desse crime, que é um nome bastante infeliz, é pederastia ou outro ato de libidinagem. Então, tem duas coisas que causam estranheza e geram motivo desse questionamento sobre constitucionalidade. O primeiro é o nome em iuris, pederastia ou outro ato de libidinagem. O segundo é o homossexual ou não. Vamos começar dessa questão do homossexual ou não. Se nós pegarmos esse tipo penal, praticar o militar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em local sob administração militar, e suprimirmos o homossexual ou não, vai ficar praticar o militar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso em local sob administração militar. Vejam, homossexual ou não, não faz nenhuma diferença. Por que haveria essa expressão no meio? É uma coisa que eu me indaguei quando nós viemos a escrever a obra Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. Eu fiz essa indagação. Porque o que teria acontecido? Porque no Código de 1946 tem o mesmo tipo de 44, tem o mesmo tipo penal e não tem a expressão homossexual ou não. Então, o que leva alguém a fazer uma ressalva? Olha, você deve ir para casa hoje, seja sexta-feira ou não. Significa que eu estou dizendo, olha, mesmo sendo sexta-feira, você deve ir para casa. Significa, então, aqui no caso, que mesmo não sendo um ato libidinoso de natureza homossexual, ele tem que ser punido. Então, qualquer ato. Eu acho que o legislador quis deixar mais claro. Provavelmente, o que estava acontecendo? Os comandantes só estavam punindo quando havia um ato libidinoso de natureza homossexual. Quando um militar colocava uma mulher dentro do quartel ou aproveitava uma festa para um ato libidinoso, por exemplo, ele ou só punia, ou ele não tomava providência nenhuma e fazia vista grossa. Isso aí, na minha opinião, foi para deixar isso claro, que é qualquer ato libidinoso dentro do quartel a ser punido. E sobre o nome em iuris, pederastia, outro ato libidinagem, ele realmente é um nome bastante infeliz. Mas como nós sabemos, o nome em iuris não tem uma influência direta. No caso, só tem a simbólica. E no tipo penal não faz diferença. Particularmente, já atuei em pelo menos 3 a 5 vezes em casos relativos a isso. E em todos os casos em que eu atuei, eram casos ligados a mulher e militar, mulher civil e homem na parte do militar. Sempre foram casos assim. Pelo que eu converso com colegas, isso sempre aconteceu. Enfim, não vislumbro, e o Procurador-Geral da República atual também não vislumbrou essa inconstitucionalidade, porque isso daí apenas veda que haja o ato libidinoso dentro do quartel, e não veda a homossexualidade. Bem, encerrado o nosso tempo, eu gostaria de agradecer aos alunos aqui presentes, a toda a equipe aqui que participou, e especialmente a você que está aí nos assistindo, na esperança, espero realmente que possam ter aproveitado bastante
e que a partir dessas discussões que aqui foram feitas, dessas colocações que aqui foram feitas, você possa vir a formar a sua própria opinião sobre o assunto. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.